Olá pessoal do terceiro semestre, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Eu ia fazer uma aula um pouco melhorzinha para vocês, mas fui traído pelo programa que eu baixei. Enfim, vamos ver se daqui até o final da nossa quarentena a gente consegue resolver isso. Então, continuando o nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre riscos ocupacionais e odontologia. E justamente a gente vai iniciar uma outra etapa do programa de vocês, que já vai falar mais dessas precauções, dos cuidados também. Nós falamos do sistema BEDA, que são barreiras, esterilização, desinfecção e antisepsia. A partir de agora nós vamos falar um pouco de outras coisas fundamentais que vocês têm que ter o cuidado dentro do consultório odontológico. Então o primeiro deles é os riscos ocupacionais na nossa profissão. Grande risco, né? Nós estamos parados aí, muitos colegas estão parados por conta dessa disseminação desse novo vírus, que é uma coisa, fato, principalmente na odontologia, nosso aerossol é um foco de contaminação muito grande, ok? Então vamos lá e dar início a essa aula, que vai ser dividida em duas partes, tá bom? Primeira parte é essa, e semana que vem a gente faz a segunda parte, seguindo. Bem, quando eu falo em risco, é indução a perigos, ameaças. Nós temos que nos expor a qualquer tipo de situação que envolva um certo cuidado a mais, ou que você fica propositalmente favorável àquela exposição de um vírus. Então a odontologia é uma profissão que nós temos que submeter, quer queira ou não, a um grande risco de contaminação, principalmente por conta do nosso aerossol, tá? Então, por isso vocês aprenderam todo o sistema de biossegurança, o sistema BEDA. E quando eu falo de risco ocupacional, é suscetibilidade de se adquirir hábitos, postura molesta devido na nossa profissão, que também é uma profissão que nós temos muitas coisas que nós somos susceptíveis. Então, nós vamos falar um pouquinho de tudo isso para vocês nessas duas aulas, ok? Seguindo. Bem, quando eu falo em consultório odontológico, riscos, eu falo nesse monte de bactéria que ronda nossa área de trabalho. Então, tudo isso está propício a ter uma infecção em qualquer lugar. Então, a melhor coisa é o controle e a prevenção. E a gente está trabalhando, né? Hoje em dia, você tem que trabalhar desse jeito que nós estamos aqui, todo encapuzados, né? E principalmente pensando na saúde também, não só nossa, como do nosso paciente. Ele não pode sair do nosso consultório com infecção, ok? Seguindo. Bem, quando a gente fala em risco, a gente fala a prevenção de riscos ocupacionais como um todo, não só risco de contaminação, de infecção, mas risco de outras situações que envolvem desde a montagem do consultório odontológico, que nós vamos perceber lá na frente, até a infecção propriamente dita, até o nosso ambiente, até a chegada da gente em casa, que vocês vão ver, a qualidade de trabalho envolvida nesse tema, desenvolvida, como você está organizando o seu trabalho, como você está trabalhando no dia a dia, a tua biossegurança de forma geral, que nós já vimos no sistema BEDA. Para tudo isso para acontecer o quê? Redução ou eliminação dos riscos ocupacionais, que envolve série de eventos e fatos que a gente vai conversando agora ao longo dessas duas aulas. Seguindo. Bem, quais são as medidas em forma geral que nós temos que ter para todos os pacientes? Primeira delas, utilizar equipamentos de proteção individual. Ponto, nós já vimos isso. Segunda, aquela musiquinha que eu sempre canto, uma mão lavar outra, lavar uma mão. Lembram disso? Eu não quis fazer com vocês, justamente já estava prevendo o coronavírus. Não fiz com nenhuma das duas turmas. Então, mas eu sempre canto, pode perguntar ao pessoal do semestre passado, eu sempre cantava essa musiquinha, pedia para todo mundo dar as mãos e a gente fazia essa dinâmica, tá? Manipular cuidadosamente material perfuro-cortante, daí vou ter uma aula só de acidente com perfuro-cortante para vocês, seguindo. Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar agulhas de seringas, vou fazer uma prática com vocês sobre isso, para vocês terem muito cuidado, principalmente no próximo semestre, tá bom?
vocês já vão aprender anestesiologia. Transferir os materiais, artigos durante o trabalho a 4 mãos, com toda a atenção e sempre que possível utilizando a bandeja. Nada de pegar nem instrumental, nada sem ser com uma bandeja de apoio. Ok? Passando. Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis de fácil acesso e não prendê-las acima do limite 2/3 da capacidade total. Isso aí vamos ter uma aula só de descarte do lixo. Vocês já estão fazendo o trabalho de lixo, então vocês vão saber sobre isso também. E efetuar o transporte de resíduo com cautela para evitar acidentes. Também vamos falar com vocês disso na aula de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. Seguindo. E a imunização. A imunização é uma das partes mais importantes na prevenção de riscos. Aí tem algumas estão dispostas algumas vacinas que vocês precisam ter. Lembra que eu vou cobrar de vocês a carteirinha de vacinação para ficar em dia, tá bom? Então, hepatite, influenza, tríplice viral, dupla tipo adulto, são importantes que vocês tenham, todo mundo da área da saúde, contar com essa imunização. Vamos ter uma aula também só disso. E no livrinho que eu mandei do Ministério da Saúde, também está falando as doses, tudinho dessas vacinas. H1N1 agora, mas fica nas influenzas, propriamente dito. Passando. Bem, classificação de riscos ocupacionais segundo a Organização Mundial de Saúde. Aqui eu quero que vocês não só saibam quais são os riscos e também as cores. Isso é fundamental. Então, eu tenho riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, risco mecânico de acidente e risco por falta de higiene, conforto e risco social que não está descrito aí. Então, cada um deles tem uma característica e a cor diferente. Físico verde, químico vermelho, biológico marrom, amarelo ergonômico, azul claro mecânico e o branco de falta de conforto e higiene. Certo? Vamos ver cada um deles. Nós não vamos ver todos hoje, nós vamos ver físicos e químicos hoje. Semana que vem o restante da aula. Passando. Então nós temos aqui um quadro legal, muito bacana para vocês entenderem realmente qual é cada um, tá? Isso de uma forma geral. Então, por exemplo, o verde físico do grupo 1, os reagentes por ruído, vibração, radiação, temperatura, umidade, são os físicos. Os riscos químicos, como poeira, fungo, gases, vapores, substâncias compostas, são riscos químicos. Riscos biológicos de cor marrom são os vírus, bactérias, protozoário, fungo, parasita, bacilos. Riscos ergonômicos, que é a cor amarela, esforços físicos, posições forçadas, monotonia, jornada prolongada. E risco azul, de acidentes, que é arranjo físico inadequado, ferramentas defeituosas, iluminação inadequada, armazenamento adequado. Muito bacana esse quadro para vocês entenderem qual é a diferença de todos eles. Faltou aí o risco de higiene e conforto, mas todo mundo sabe o que significa, e o risco social, que é o estresse maior, principalmente no nosso dia a dia, que tem na próxima aula, comento com vocês. Seguindo. Riscos físicos. Quem são os riscos físicos? Exposição a agentes físicos, como o ruído do barulho do compressor, entendeu? Vibração da nossa caneta, iluminação deficiente ou até muita iluminação, a gente tem que controlar a luz do foco, tá bom? Radiação ionizante e não ionizante, como por exemplo o nosso aparelho de raio-x, o aparelho do foto, né, do nosso foco, do foto mesmo, umidade no meio ambiente. Então são situações de risco físico. Pode perceber, todos eles vão ter risco. Os agentes físicos, os agentes químicos, todos eles. Nós vamos ter as doenças passando. Quais são as doenças dentro dos riscos físicos que mais podem acometer a nossa área? Surdez, alteração visual, deficiência física. Essa deficiência física logicamente está muito mais controlada, porque hoje as radiações estão muito mais controladas dentro da nossa área.
E doenças respiratórias, né, nós podemos ter também dentro do consultório odontológico, dentro dos riscos químicos. Como nós vamos minimizar isso? Seguindo. Então, procedimentos para minimizar os riscos físicos. Nós temos utilizar protetores auriculares, que existe, usar os óculos de proteção, usar equipamentos de proteção radiológica, no caso nós temos, usar a iluminação adequada, proteção de compressor e caixa acústica. Existe uma caixa apropriada, mas hoje os compressores estão bem melhores, não tem tanto ruído, tanto barulho. Cuidado no manuseio de instrumentais em temperaturas elevadas, quando tirar instrumentais principalmente de autoclave, tá bom? Manter o ambiente sempre arejado e ventilado. Seguindo. Riscos químicos. Quem são riscos químicos? Exposição dos profissionais a agentes químicos como poeiras, mercúrio, materiais odontológicos geral, né, lógico, vapores, gases, aqui gases só falando do óxido nitroso, para quem sabe o que é o óxido nitroso, serve para sedação, diminuir a ansiedade do paciente, usado muito em crianças e alguns pacientes especiais, mas tem que ser habilitado para isso, ok? E produtos químicos de modo geral, que nós trabalhamos no dia a dia. Seguindo. Doenças ocupacionais relacionadas aos riscos químicos. Primeira delas, doença respiratória, nós podemos ter. Doença por intoxicação, no caso do mercúrio, né, que foi por isso que ele foi cancelado do nosso mercado para venda. Tanto a intoxicação dele quanto o risco ambiental também. Os nossos materiais têm que ter um descarte correto, tá? Porque prejudica o meio ambiente. Doenças dermatológicas, porque principalmente pessoas que entram em contato com materiais que são alérgicos, luva, né? Sua própria luva, muita gente é alérgico à luva, então doenças dermatológicas. E queimaduras de modo geral que podem existir na nossa área, principalmente quando você for trabalhar no laboratório com lamparina. Então isso tem que ter muito cuidado com manusear esse tipo de material. Seguindo, estamos terminando, tá, gente? Essa primeira parte da nossa aula estamos terminando. Para minimizar os riscos químicos, nós temos limpar o ambiente, o chão com pano umedecido, principalmente se você ainda for mexer com amálgama, que eu acho que dificilmente tem que ter um pano umedecido. Utilizar equipamentos de proteção individual sempre, principalmente no manuseio dos produtos, é importante, tá bom? Fazer a manutenção prévia dos equipamentos, todos eles, amalgamadores, caneta de alta rotação e baixa, equipamentos de gases, para que não tenha excesso de saída de água, excesso de saída de gás. Acondicionar corretamente resíduos de amálgama, como eu falei para vocês, quem ainda for trabalhar, dificilmente alguém trabalha com amálgama hoje em dia. E armazenar os produtos químicos de forma correta, conforme a recomendação do fabricante. Isso é importante a gente entender dessa parte. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da aula. A segunda parte vai ser um pouco maior, mas é só para vocês entenderem do que nós estamos falando sobre riscos e odontologia. Tá certo? Semana que vem tem mais a segunda parte da nossa aula. Abraços a todos e até semana que vem. Aqui alguns, só para demonstrar para vocês, ó. Só para demonstrar o piso, como se lava, a luva que eu sempre falo para vocês, tá bom? Os amalgamadores. Algumas considerações a serem feitas. Tá bom, gente? Abração. Tchau, tchau.